Não foi uma conversa. Não houve uma preparação, nem uma tentativa de suavizar o impacto. Meu pai apenas soltou a frase no meio do jantar, como quem derrama sal na mesa. Depositamos $100.000 na conta do seu irmão esta manhã. Para a entrada da casa dele. Minha mãe assentiu, cortando seu filé com precisão mecânica, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Meu garfo tremeu entre meus dedos, mas eu disfarcei levando lentamente a boca, forçando a engolir a comida que de repente tinha gosto de serragem. Não era o dinheiro. Nunca foi apenas o dinheiro. Era a confirmação crua e violenta daquilo que eu já sabia há muito tempo: eu era uma estrangeira dentro da minha própria família. Olhei para o rosto do meu irmão do outro lado da mesa. Ele mastigava satisfeito, sem um pingo de vergonha ou gratidão, como se a vida lhe devesse tudo aquilo de bandeja. E, para os meus pais, aparentemente, devia mesmo. Vocês, minha voz falhou, e precisei de um momento para me recompor. Vocês nunca ofereceram nem sequer uma ajuda quando eu comprei o meu apartamento. Minha mãe soltou um suspiro impaciente, como se estivesse cansada de explicar o óbvio para uma criança teimosa. Você sempre foi muito ambiciosa, querida. Não é próprio de uma mulher. Deveria se concentrar em encontrar um marido rico, não em comprar imóveis. A vergonha subiu pelas minhas veias como fogo líquido. Era mais do que desprezo, era o tipo de humilhação que enraiza e corrói por dentro. Como se minha independência, minhas noites em claro estudando, meus diplomas, meus prêmios, como se nada disso tivesse valor porque eu não era uma esposa de vitrine para ser exibida em jantares de família. Meu irmão riu. Não uma gargalhada escancarada, mas aquele riso abafado, venenoso, que desliza como uma faca entre as costelas. Talvez seja tarde demais para ela, mamãe disse, lançando-me um olhar sarcástico. Ninguém quer uma mulher que trabalha tanto quanto um homem. Minhas mãos estavam sob a mesa. Respirei fundo. Vi a cena em câmera lenta, o copo de vinho à minha frente, meu impulso de jogá-lo inteiro no rosto deles, a libertação que isso traria. Mas me contive. Não porque fosse errado. Mas porque eu tinha planos muito maiores do que aquela explosão momentânea poderia proporcionar. Eles não faziam ideia. Não sabiam que, semanas antes, eu já havia encerrado discretamente todas as transferências automáticas que enviavam dinheiro para suas contas. Não sabiam que eu já havia protegido todas as minhas economias, blindado meu patrimônio, selado todas as brechas pelas quais eles se alimentavam da minha vida como parasitas. Não sabiam que, pela primeira vez, a dívida seria deles. E apenas deles. Eu sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio da força de quem finalmente entende que não deve nada a ninguém. Parabéns pela nova casa, mano, falei, levantando a taça em um brinde frio. Espero que aproveite bastante. Meu pai sorriu, satisfeito como um rei distribuindo esmolas. Minha mãe se inclinou para mim com uma expressão de falsa compaixão. E você, querida, não se preocupe. Ainda há tempo. Talvez alguém aceite uma mulher mais velha. Cada palavra era um punhal girando no meu peito. Mas eu não deixei transparecer. Não mais. Eu aprendi que dor demais ensina a usar máscaras melhores. Depois do jantar, caminhei lentamente até o carro, sentindo o vento cortante da noite bater contra o meu rosto como uma bofetada. Parei por um instante, respirando o ar gelado e olhando para as estrelas que salpicavam o céu negro. Quantas noites eu havia passado ali, estacionada naquela mesma calçada, trazendo compras, cuidando deles, bancando seus caprichos, ouvindo humilhações disfarçadas de conselhos. Quantas vezes eu me perguntei o que havia de errado comigo, porque nunca era o bastante. Naquela noite, algo se rompeu dentro de mim. Não com fúria, mas com uma paz aterradora. A certeza tranquila de que eu jamais pisaria naquela casa novamente. Eles haviam me arrancado de suas vidas muito antes daquela noite. Eu apenas aceitei, por fim. Entrei no carro, liguei o motor, e com um último olhar pelo retrovisor, vi a porta da frente se fechando. Como um ponto final. Como uma sentença. Eu não era mais filha deles. Eu era, finalmente, apenas minha. A semana seguinte foi de um silêncio estranho. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Parecia que meu ato de levantar a taça em brinde os havia convencido de que eu continuaria lá, sustentando suas fantasias de família perfeita.
Eu ri sozinha enquanto transferia os últimos valores da minha conta principal para uma carteira segura, inacessível. O jogo tinha mudado. Eles só perceberiam quando a fome batesse à porta, quando os boletos começassem a se acumular, quando as desculpas não pagassem mais as contas. Eu sabia que eles viriam. A única dúvida era quanto tempo levaria para que se arrastassem até mim. E eu estava pronta para vê-los rastejar. Perfeito. Continuarei, mantendo exatamente o mesmo tom emocional, a profundidade psicológica, o ritmo natural e todas as suas diretrizes. Os dias seguintes passaram lentos, quase sonolentos, como a calmaria traiçoeira antes de uma tempestade. Eu continuava com a minha rotina habitual, trabalho, academia, leituras noturnas, mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Uma parte minha, aquela que ainda esperava reconhecimento, ainda ansiava secretamente por um gesto de carinho ou validação, essa parte estava morta. E em seu lugar, crescia algo novo. Algo feroz. Eu passei a observar tudo ao meu redor com novos olhos, como se, de repente, o verniz tivesse se rompido, revelando a verdadeira podridão escondida sob a superfície reluzente da família exemplar. Recebi a primeira ligação uma semana depois do jantar. Deixei o telefone tocar até a caixa postal assumir. A voz do meu pai, firme, grave, mais fria do que eu me lembrava. Precisamos conversar sobre alguns pagamentos. Ligue assim que puder. Sorri, colocando o celular de lado. Eles começavam a sentir falta. Mas ainda estavam orgulhosos demais para admitir a verdadeira natureza da ligação, um pedido de socorro disfarçado. Deixei que esperassem. 2 dias depois, veio a segunda ligação, desta vez da minha mãe. Oi, querida. Eu sei que você anda ocupada, mas seria bom se lembrasse que a família vem em primeiro lugar. Seu pai e eu estamos contando com você, como sempre fizemos. Não nos decepcione. Não nos decepcione. Tantas vezes eu tinha ouvido essas palavras, usadas como corrente coleira. Tantas vezes aceitei me dobrar para não decepcionar. Mas agora? Agora eu saboreava o gosto doce e libertador de decepcioná-los. Não respondi. Nada. Silêncio absoluto. Era fascinante perceber o poder do silêncio. Como ele crescia, pesado e incômodo, até sufocar quem estava acostumado a me controlar com palavras. Uma semana depois, a fachada começou a desmoronar. Meu irmão postou uma foto nas redes sociais, ele e a esposa nova, sorrindo orgulhosos diante da placa vendida na frente de uma casa enorme, com um jardim impecável e janelas enormes. A legenda era quase uma afronta. Construímos tudo com nosso próprio esforço. Quase vomitei lendo aquilo. O próprio esforço dele se resumia a esticar as mãos como um mendigo mimado enquanto meus pais esvaziavam a conta bancária para sustentá-lo. E eu? Eu era ambiciosa. Eu era a vergonha. Eu era o erro. Mas que bom. Que bom que pensassem assim. Deixá-los acreditar nessa farsa tornava minha vitória ainda mais saborosa. O que eles ainda não sabiam é que a casa recém-comprada pelos meus pais estava hipotecada até o pescoço. As parcelas estavam para vencer. E um pequeno detalhe era que eu, silenciosamente, havia encerrado as doações mensais que, sem eles perceberem, garantiam que aquelas parcelas fossem pagas. Sem o meu dinheiro, os atrasos viriam. As cartas ameaçadoras viriam. Os avisos de inadimplência viriam. E eles iriam descobrir, da maneira mais cruel possível, que o chão que achavam sólido era, na verdade, areia movediça. Na segunda-feira seguinte, durante a reunião de equipe no trabalho, senti o celular vibrar incessantemente no meu bolso. Não era difícil adivinhar. Mais tarde, ao verificar, encontrei 8 chamadas não atendidas da minha mãe, 3 do meu pai, 2 mensagens de voz e uma enxurrada de textos desesperados. Precisamos falar imediatamente. Por que você está ignorando a gente? Você está nos deixando numa situação muito difícil. É sua obrigação ajudar. Filhos gratos cuidam dos pais. Obrigação. Gratidão. Dever. Palavras usadas como grilhões, sempre tão convenientes para quem nunca me viu como pessoa, apenas como ferramenta. Apaguei todas as mensagens sem sequer ouvi-las até o fim. Eles haviam me ensinado muito bem que o amor deles era condicional.
Agora era hora de ensiná-los que a minha presença também podia ser. Na quarta-feira, a bomba explodiu. Recebi uma ligação do banco. O gerente, formal, profissional, perguntou se eu gostaria de reconsiderar o cancelamento automático das transferências para a hipoteca da casa dos meus pais. Eles estavam em atraso há mais de 30 dias. Recostei-me na cadeira do escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada, e disse com a voz mais calma que consegui: não. Definitivamente, não. Pude quase ouvir a surpresa na respiração contida do outro lado da linha. Entendido, senhora, ele respondeu após um breve silêncio. Encaminharemos o processo padrão de cobrança. Desliguei e fiquei ali, observando o reflexo da minha própria imagem no vidro. Por tanto tempo, eu havia vivido para agradá-los, para ganhar um sorriso, um elogio, uma prova de que eu era suficiente. Mas naquela noite, olhando nos meus próprios olhos refletidos, vi a verdade que me libertou. Eu nunca precisei da aprovação deles para ser valiosa. Eu sempre fui suficiente. Eu apenas me esqueci disso por um tempo. 2 dias depois, enquanto eu saía de uma reunião, vi a figura da minha mãe me esperando na porta da empresa. Ela usava um vestido florido, as sandálias batendo irritadas no chão, e o olhar que me lançou foi uma mistura de desespero e raiva. Parei alguns passos antes dela. Senti os olhares curiosos de colegas e transeuntes, mas não me importei. Ela correu até mim, agarrando meu braço com força. Você tem ideia do que está fazendo com a gente? Ela sibilou, apertando tanto que senti seus dedos cravarem na minha pele. Estamos prestes a perder tudo. Tudo. Tudo que vocês tomaram de mim, corrigi em voz baixa, olhando direto nos olhos dela. Tudo que vocês nunca se importaram em me oferecer. Ela piscou, atordoada. Por um momento, vi um vislumbre da mulher assustada por trás da máscara altiva. Mas foi apenas um segundo. Logo ela recuou para a arrogância habitual. Nós somos seus pais, ela disse, com a voz falha. Você tem obrigação de nos ajudar. Cruzei os braços, sentindo um gelo delicioso se espalhar pelo meu corpo. Minha única obrigação, respondi, é comigo mesma. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu já estava me afastando, deixando-a para trás, cercada por um mundo que começava a desmoronar lentamente. Ela nunca entendeu que eu não era a mesma menina que implorava por atenção. Eu era uma mulher que finalmente aprendeu a deixar que os culpados pagassem o preço de suas escolhas. E o preço deles seria alto. Altíssimo. O eco dos saltos da minha mãe no piso de mármore ficou para trás, misturado ao murmúrio curioso dos colegas que testemunharam a cena. Eu não olhei para trás. Não havia mais nada lá que me interessasse. Quando cheguei ao meu apartamento naquela noite, deixei as chaves caírem no balcão da cozinha e encostei-me contra a parede, deslizando até o chão. O peso da decisão, da ruptura definitiva, caiu sobre mim de uma vez só. Eu chorei. Não de tristeza. Não de culpa. Mas de uma libertação tão profunda que parecia arrancar anos de humilhação, rejeição e silêncio de dentro de mim. As lágrimas correram livremente, como um rio que finalmente encontrara uma brecha para jorrar. Chorei por aquela garota que um dia implorou para ser amada. Chorei por aquela mulher que cresceu acreditando que precisava merecer respeito. E chorei, principalmente, por saber que nunca, jamais, haveria redenção naquela história. Algumas feridas não se fecham. Alguns laços não podem nem devem ser restaurados. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de notificações no telefone. Chamadas perdidas. Mensagens furiosas. Pedidos de socorro disfarçados de exigências. Meu pai, que sempre mantinha a pose de altivo, agora escrevia mensagens descoordenadas, cheias de erros de digitação, implorando por uma conversa. Somos sua família. Não vire as costas para quem sempre esteve ao seu lado. Você está exagerando, volte para casa. Meu irmão também mandou mensagens, mas as dele carregavam uma agressividade venenosa, como se fosse um direito inato exigir que eu consertasse seus erros. Você é ingrata. Seus pais fizeram tudo por você. Quando precisar de ajuda, não conte comigo. Ri alto ao ler essa última. Contar com ele? Aquele parasita arrogante que não conseguia sustentar sequer suas próprias escolhas? Era quase cômico.
Mas eu sabia que aquela calmaria desesperada não duraria muito. Pessoas como eles, que sempre viveram às custas dos outros, não sabiam lidar com o fracasso. Eles iriam espernear, gritar, se humilhar. E, finalmente, iriam cair. Era apenas uma questão de tempo. O tempo, de fato, mostrou-se implacável. 3 semanas depois, enquanto eu aproveitava um raro final de semana de folga em casa, recebi uma visita inesperada. O síndico do condomínio tocou a campainha. Abri a porta, surpresa. Olá, senhorita, ele disse, coçando a nuca, visivelmente desconfortável. Desculpe incomodar. É que, seus pais estão na portaria. Disseram que precisam falar urgentemente com você. Meus lábios se curvaram em um sorriso frio. Claro que estavam. Diga que estou indisponível, respondi, sem hesitar. E que isso não vai mudar. O síndico, visivelmente aliviado por não precisar lidar com aquele drama, assentiu e se afastou rapidamente. Fechei a porta com calma. Fui até a janela e espreitei discretamente. Lá estavam eles. Meu pai, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Minha mãe, falando alto ao telefone, gesticulando agressivamente. O desespero era palpável, mesmo à distância. Respirei fundo e, pela primeira vez, não senti pena. Senti justiça. Uma justiça silenciosa, merecida. A justiça que nunca chega quando você espera, mas que, quando vem, tem o gosto agridoce da vitória suada. Os dias seguintes foram uma sucessão de cenas patéticas. Meus pais começaram a aparecer no trabalho, à porta da academia, até mesmo em restaurantes onde eu almoçava com colegas. Faziam escândalos. Gritavam. Imploravam. Tentavam envergonhar-me publicamente, como se o vexame pudesse me coagir a recuar. Mas eu não era mais a mesma. Cada cena ridícula que armavam apenas escancarava para todos a verdade que eu sempre soube: eles não eram vítimas. Eram predadores feridos, famintos por controle. Os boatos começaram a se espalhar. Alguns colegas, antes impressionados com a imagem de a família tradicional e perfeita, agora cochichavam entre si, revirando os olhos sempre que minha mãe aparecia choramingando na portaria ou meu pai tentava invadir reuniões para resolver assuntos de família. Eu mantive a postura. Cabeça erguida. Sorriso firme. Sem jamais ceder. Porque eu sabia que a humilhação pública que eles tanto temiam estava apenas começando. A gota d'água veio em um sábado à tarde, durante um evento corporativo que reuniu executivos importantes da minha área. Eu estava conversando com o presidente de uma empresa parceira, fechando um contrato que poderia mudar o rumo da minha carreira, quando vi, pelo canto do olho, a aproximação desastrosa. Minha mãe, com maquiagem borrada e olhar febril, atravessou o salão empurrando pessoas, chamando meu nome em voz alta. Você tem que nos ajudar. Ela gritou, agarrando meu braço com tanta força que o copo de vinho na minha mão caiu e estilhaçou-se no chão, chamando a atenção de todos ao redor. Não pode nos abandonar assim. O presidente da empresa recuou, confuso, claramente desconfortável. Os flashes dos celulares começaram. As cabeças se viraram. O murmúrio correu como pólvora. Meu rosto queimava. Mas não de vergonha. De raiva. Raiva por eles terem destruído mais uma vez algo que eu lutei para construir com dignidade. Raiva por sua incapacidade de respeitar limites, de entender que nem toda dívida pode ser cobrada, nem todo amor pode ser extorquido. Respirei fundo. Ergui o queixo. E, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, disse: Senhora, eu não sei quem você é. Por favor, afaste-se. Minha mãe piscou, atônita. Meu pai, que vinha logo atrás dela, ficou paralisado no meio do salão. Eu não tenho nenhuma obrigação com estranhos, continuei, com a voz firme. A senhora está me confundindo com outra pessoa. O salão inteiro mergulhou em um silêncio pesado, cortante. Até o presidente, inicialmente constrangido, relaxou visivelmente. Minha mãe soltou meu braço como se tivesse sido queimada. Deu 2 passos para trás, os olhos arregalados, incapaz de processar a rejeição pública. Vamos, querida, pare com isso, ela sussurrou, desesperada, mas eu já havia virado as costas.
A última imagem que vi, refletida nos espelhos dourados do salão, foi a deles sendo escoltados para fora pelos seguranças. Pequenos. Derrotados. Expostos. Finalmente. O salão voltou lentamente ao seu ritmo depois que meus pais foram arrastados para fora. As conversas recomeçaram, os copos tilintaram, as risadas forçadas preencheram o espaço como um verniz desconfortável tentando esconder o escândalo que acabará de acontecer. Mas dentro de mim, não havia desconforto. Havia paz. Uma paz estranha, crua, quase cruel. Aquela era a última vez que eu permitiria que invadissem minha vida. A última vez que eu seria arrastada de volta para o teatro da vergonha que eles haviam montado desde o dia em que nasci. Enquanto caminhava de volta para minha mesa, senti alguns olhares pesarem sobre mim, curiosos, críticos, alguns até com uma pontada de pena. Mas nenhum deles me atingiu. Eu era blindada agora. Nada mais poderia me ferir vindo deles. Concluí minha conversa com o presidente da empresa parceira com profissionalismo. Ele, educadamente, fingiu que nada aconteceu. E, minutos depois, assinamos o contrato. Em meio ao campo minado que foi aquele evento, eu havia vencido mais uma batalha. E eles, mais uma vez, haviam perdido. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto escuro e deixei a realidade me invadir completamente. Eu estava sozinha. E, pela primeira vez, não era um fardo. Era uma escolha. Minha. A solidão escolhida é diferente daquela que nos é imposta. Ela é forte. Ela é digna. Ela é minha. Nas semanas seguintes, as tentativas desesperadas de contato cessaram. Imagino que, depois da humilhação pública, eles entenderam que não haveria mais espaço para suas chantagens emocionais. Mas os desdobramentos não tardaram a chegar. Um dia, ao abrir meu e-mail pessoal, encontrei uma notificação automática. A casa dos meus pais havia sido listada para leilão judicial. Li a mensagem 3 vezes, saboreando cada palavra como quem prova um vinho raro. Leilão. Perda. Consequência. Finalmente, o mundo começava a ajustar a balança. E, em um impulso que nem tentei controlar, entrei no site do banco e fiz uma oferta. Discreta. Silenciosa. Inevitável. Era simbólico. Era necessário. Se eles perderiam tudo, que fosse para mim. Que fosse para as mãos de quem eles sempre desprezaram, diminuíram, ridicularizaram. Eles nunca precisariam saber quem havia comprado. Não imediatamente. O destino, como sempre, trataria de desenhar as ironias mais perfeitas. No mês seguinte, a formalização da venda foi concluída. O imóvel era meu agora. Minha assinatura, seca e elegante, marcava os documentos como um selo definitivo. Pensei em visitar a casa. Passei uma tarde inteira debatendo comigo mesma. No final, venci a batalha interna. Fui. Dirigi até o bairro onde cresci, assistindo a paisagem mudar, os prédios darem lugar às casas antigas, as ruas arborizadas que guardavam segredos sussurrados de uma infância que nunca fora realmente minha. Quando estacionei em frente à casa, senti o peso do passado se assentar nos meus ombros por um breve momento. Mas apenas por um momento. A fachada estava mal cuidada. O jardim, que minha mãe sempre fez questão de exibir como prova de superioridade, agora era uma mancha seca de mato e tristeza. As janelas estavam fechadas. As cortinas, encardidas. Bati à porta. Esperei. Meu pai atendeu. Por um segundo, seus olhos não me reconheceram. O cansaço, a derrota, a humilhação haviam envelhecido décadas naquele rosto que, por tanto tempo, eu temi e respeitei. Quando finalmente me reconheceu, um brilho estranho, uma mistura de esperança e pânico, atravessou seu olhar. Você veio, ele disse, como quem avista uma tábua de salvação em alto mar. Eu assenti, fria. Vim, sim. Ele abriu mais a porta, convidando-me a entrar. A casa cheirava a mofo e a fracasso. O silêncio era pesado, tenso. Minha mãe surgiu da cozinha, os olhos fundos, as roupas desalinhadas. Não havia mais pose, nem maquiagem impecável, nem olhares de desdém. Eles estavam quebrados. Sentamos à mesa.
A mesma mesa onde, meses antes, haviam anunciado com orgulho o presente de $100.000 para o meu irmão. O ciclo estava se fechando. Meu pai começou, limpando a garganta. Nós estamos com alguns problemas financeiros. O banco. Eu sei, interrompi, com uma calma que gelou o ambiente. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eles se entreolharam, confusos. Ainda não tinham feito a conexão. Ainda não sabiam que a casa que agora era deles apenas no papel pertencia, de fato, a mim. Estamos prestes a ser despejados, minha mãe disse, com a voz embargada. Você poderia nos ajudar? Ela tentou sorrir. Tentou encenar aquela velha máscara de carinho. Mas era tarde. Tarde demais. Cruzei os braços sobre a mesa. Ajudar como? Perguntei, inocentemente. Assumindo as parcelas, meu pai sugeriu, apressado. Pelo menos por um tempo, até nos reerguermos. Somos família, minha mãe completou, com um sussurro rouco. Você tem obrigação de nos apoiar. Fechei os olhos por um instante, inspirando profundamente. Quando os abri, deixei que toda a dor, todo o desprezo, toda a frieza que eles haviam cultivado em mim transbordasse na resposta. A casa já não pertence mais a vocês. O silêncio caiu como uma pedra no centro da sala. Como assim? Meu pai perguntou, a voz oscilando. Sorri. Devagar. Cruelmente. Eu comprei. No leilão. Faz um mês. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados em terror absoluto. Meu pai ficou pálido, tão pálido que pensei que desmaiaria ali mesmo. Vocês têm 30 dias para sair, continuei, minha voz cortante como navalha. Ou então. Deixei a ameaça no ar. Não precisei concluir. Eles sabiam. Eles finalmente entenderam. Eu não era mais a filha obediente. Eu era o fantasma das consequências. E eles, agora, eram apenas inquilinos ilegais na vida que desprezaram. O silêncio depois da minha revelação foi absoluto. Nenhum ruído, nenhuma respiração audível, nada além do som abafado do relógio antigo marcando cada segundo como um lembrete cruel do que viria. Meu pai parecia ter encolhido na cadeira. Minha mãe ainda mantinha a mão trêmula sobre a boca, como se aquilo pudesse impedir a realidade de se concretizar. E eu ali, sentada diante deles, observando sem pressa o desmoronamento completo da arrogância que sustentaram durante toda a vida. Demorou alguns minutos até que meu pai finalmente se mexesse, deslizando a cadeira para trás com um rangido incômodo. Ele tentou argumentar. Você não pode fazer isso. Nós somos sua família. Sorri, inclinando-me levemente sobre a mesa. Família? Repeti, deixando a palavra escorrer lentamente pela minha língua. Família é quem apoia. Quem respeita. Quem ama sem condições. Eles desviaram o olhar. Sabiam que não tinham direito de se defender. Vocês me usaram, continuei, a voz baixa, mas carregada de força. Me diminuíram, me humilharam, me descartaram quando eu não servi mais aos seus propósitos. Agora querem o quê? Perdão? Misericórdia? Levantei-me da cadeira, pegando minha bolsa. Era hora de ir. Eles já sabiam o suficiente. Antes de sair, virei-me uma última vez. 30 dias. Nenhum a mais. E então fechei a porta atrás de mim, sem olhar para trás. O tempo passa de forma estranha quando sabemos que estamos à beira do inevitável. Cada semana parecia um capítulo novo de desespero na história deles. Primeiro, recebi mensagens chorosas da minha mãe, implorando mais uma chance. Depois, vieram as mensagens furiosas do meu pai, ameaçando processar, expor, destruir a minha reputação, acusações vazias, desesperadas. Não respondi a nenhuma. O silêncio, aprendi, era o mais poderoso dos golpes. Quando a notificação da ordem de despejo foi emitida oficialmente, senti uma paz sombria instalar-se no meu peito. Era real. Definitivo. Incontestável. A casa onde um dia fui ensinada a sentir vergonha de mim mesma, agora seria varrida da história deles. E a memória amarga seria toda deles, e de mais ninguém.
No 30º dia, estacionei na rua em frente, esperando o oficial de justiça cumprir seu papel. Havia um pequeno caminhão de mudanças parado na calçada, carregando os restos do que fora a vida orgulhosa dos meus pais. Móveis velhos. Roupas jogadas em sacos plásticos. Caixas improvisadas com tralhas acumuladas ao longo dos anos. Não havia dignidade naquele cenário. Não havia glória. Só o que restava, a poeira e a vergonha. Observei, invisível no interior do meu carro, enquanto eles tentavam salvar o que podiam, discutindo baixinho, evitando olhares dos vizinhos. Meu irmão apareceu, atrasado, trazendo um trailer emprestado para levar o que sobrara. Ele mal olhou para os próprios pais. Falava alto, irritado, reclamando do trabalho, como se estivesse fazendo o maior dos favores. E eu entendi, ali, que eles estavam sozinhos. Sozinhos como sempre mereceram estar. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, desci do carro e caminhei até a casa. Todos me viram. Meu pai congelou com uma caixa nas mãos. Minha mãe apertou a alça de uma bolsa gasta contra o peito. Meu irmão me lançou um olhar de puro ódio, mas permaneceu em silêncio. A nova esposa dele apenas abaixou a cabeça, claramente desconfortável. Passei por eles como quem atravessa ruínas de um castelo esquecido. Subi os degraus da varanda com passos firmes. Enfiei a chave na fechadura. Girei. A porta abriu com um rangido baixo. A casa agora era minha. Limpa. Livre. Dei-lhes as costas sem dizer uma única palavra. Não era preciso. A vergonha, a perda, a derrota, já falavam por si. Ouvi minha mãe soluçar enquanto entravam no caminhão. Ouvi meu pai praguejar baixinho, culpando tudo e todos, como sempre fizera. Sorri, fechando a porta com firmeza. A primeira noite naquela casa foi estranha. Não havia móveis, não havia conforto. Apenas eu, uma garrafa de vinho barata e o chão frio sob meus pés descalços. Sentei-me no centro da sala vazia, abraçando meus joelhos, olhando em volta. Aquelas paredes haviam testemunhado minha dor. Agora testemunhavam minha libertação. Bebi um gole do vinho e fechei os olhos. Lembrei-me da menina que chorava sozinha no quarto. Da adolescente que ouvia que nunca seria boa bastante. Da mulher que engoliu desprezo atrás de desprezo para tentar merecer amor. Ela não existia mais. Ficou enterrada junto com as promessas vazias que um dia tentaram me vender. Eu era outra agora. Forte. Livre. Inteira. Meses depois, vendi a casa por um valor excelente. O dinheiro foi para um novo investimento, para um futuro que construí sozinha, com as minhas mãos, a minha coragem, o meu esforço. Jamais voltei a ter contato com eles. Não atendi telefonemas, não respondi cartas, não me emocionei com as tentativas patéticas de reaproximação. Eles seguiram suas vidas em pequenos apartamentos alugados, dependendo da boa vontade de estranhos e da caridade que antes desprezavam. E eu? Eu floresci. A cada passo, a cada conquista, a cada vitória silenciosa, reescrevi minha história com as próprias mãos. E se algum dia alguém me perguntar se eu me arrependo, responderei sem hesitar. Arrependo-me apenas de não ter cortado os laços muito antes. Porque, às vezes, sobreviver não é ficar. É ir embora. É fechar a porta. É ser, finalmente, quem se é, sem pedir desculpas por isso. Fim da história.